Vocês têm que acolher a família do marido de vocês como se fosse a sua família. Se fosse a sua mãe, se fosse a sua tia, você ia ter que aprender a conviver. Você não pode cortar a relação. Não existe cortar a relação. Isso é desistir. Isso é desistir de uma parte da família que agora você considera que é sua, tá? Então essa é a primeira orientação. E a partir do momento que você acolhe essas pessoas, esses familiares, como se fossem seus familiares, a coisa muda um pouco de visão, mas não para por aí, tá? Esse é um primeiro entendimento que eu quero que vocês compreendam. Quando você... a Daisy escreveu, né? Deus me livre, não fala isso pra mim não, mas Daisy. E você vai entender por quê, tá? Você vai entender por quê, eu vou continuar explicando aqui. Quando você coloca esse entendimento que essa pessoa, né, você veio para um casamento, você veio de uma família de origem, seu marido veio de uma família de origem, e vocês se juntam e vocês são uma só carne, que é o que tá na Bíblia, essa família, ela vem junto. Você não consegue falar, não, né, essa pessoa eu não quero. Ah, não, a sua mãe eu não quero, tá, tira a mãe daqui. Ah, não, a sua sobrinha eu não quero, tá, tira a sobrinha. Não, agora ela é a família dos dois. Vocês precisam acolher umas às outras. Outra coisa, além disso, além de você reconhecer essa família como sua, você precisa aprender a ter compaixão dessas pessoas. E o que é a compaixão? Compaixão é uma palavra que a gente pouco usa, é um sentido que a gente pouco entende e que a gente pouco pratica. A compaixão é quando você percebe que o jeito que aquela pessoa age, o jeito que aquela pessoa é, a maldade que tá dentro dela, ela só fere a ela mesma. Uma pessoa que ela consegue pôr pra fora, ela consegue externalizar todo esse sentimento ruim, você imagina como que não é dentro dela. Imagina o quanto que essa pessoa sofre por não conseguir se libertar dessa raiva, desse ódio dentro dela. Quando você tá com ódio de alguém, você fica bem? Você fica feliz? Agora imagina essa pessoa o tempo todo com esse sentimento ruim. Imagina o quanto que não deve ser difícil viver com um sentimento desse sem conseguir apoio para se libertar. Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter da compaixão. O segundo, compaixão é você olhar o mundo pelos olhos daquela pessoa. Então começa a pensar naquela pessoa e falar, deixa eu ver aqui, deixa eu analisar a história dela. Como que foi a vida dela? Como que foi a criação dela? Como que foi a infância dela? O que aconteceu ao longo da vida dela para fazer com que essa pessoa se tornasse o que ela é hoje? Cria um olhar de curiosidade para essa situação, para você tentar enxergar o mundo pelos olhos dela. Para você olhar fora de você, sabe? Olhar fora do seu julgamento de ver uma pessoa que tá tentando te ferir. Tenta contornar a situação e falar, deixa eu tentar olhar aqui pelos olhos dela. Por que essa pessoa faz isso? O que será que passa na cabeça dessa pessoa pra ela fazer isso? Pra ela me maltratar desse jeito? Pra ela ser ruim assim com as pessoas? O que passa pra cabeça dessa pessoa? Quando você exercita esse olhar de compaixão, o seu sentimento ele começa a mudar. Você se liberta dessa raiva. Desde, sabe? Você consegue se libertar disso. E outra coisa, quando a gente fala de compaixão, por mais que a pessoa não mereça, o que a gente aprende na Bíblia, o que está escrito lá por mais que a pessoa não mereça, a gente tem que perdoar. A gente tem que ter compaixão. Deus não fala pra gente ter compaixão só pra quem faz bem pra gente. A gente não pede pra Ele perdoar os nossos pecados? Mas Ele fala, eu só perdoo se você perdoar quem te ofendeu também, quem te ofende. O Deus pede pra gente perdoar quem nos ofende. Então, quando você tem esse entendimento, você passa a entender que a vingança, né? Porque é o sentimento de raiva, ele traz isso. A vingança que a gente quer, que alivia a nossa alma, não é o que Deus ensina. Deus ensina com que a gente entenda que a vingança ela vem dele.
A vingança, ela não... na hora ela alivia, mas ela não te traz felicidade. A vingança, ela não te traz paz de espírito. Então Deus, na Bíblia, ele fala: eu sou responsável por essa vingança, não você. Eu tenho poder sobre essa vingança, não você, tá? E quando a gente fala de perdão, e quando a gente pensa na falta de perdão, a gente espera sempre a nossa vontade em perdoar, né? Você fala: nossa, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você não tem vontade de perdoar. Só que o perdão, ele vai além da nossa vontade. O perdão, ele vai ele passa pela nossa vontade, ele passa por cima da nossa vontade para conseguir obedecer a Deus. Então o perdão, ele é muito mais por amor a Deus do que por uma simples vontade que a gente queira de perdoar a pessoa. Por isso que a falta de perdão, ela acaba sendo uma atitude egoísta da nossa parte. Sabe por quê? E aí você pode falar: nossa, mas eu não sou egoísta. Mas vou explicar agora. O perdão, ele passa a ser algo egoísta porque, tudo bem, Deus pede pra me perdoar, eu faço tudo que Deus me pede, mas quando ofere o meu sentimento, aí eu não perdoo. Entendeu?